Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para fazer mais algumas reflexões sobre a realidade nossa. Eu falo nossa realidade espiritual, ok? Não falo do corpo somente, porque o principal não é o corpo, mas sim nós, espíritos que nos encontramos dentro dele. Bem, o nosso tema aqui principal é sobre julgamento de Deus. Por que Deus não julga ninguém? E vamos entender um pouco o que vem a ser o julgamento, né? Bem, vamos lá. O que nós entendemos um pouco do julgamento é um processo pelo qual a pessoa passa para ser analisada a sua conduta, ok? E daí será dado uma sentença sobre a conduta dessa pessoa. Esse julgamento não é somente o julgamento feito para as coisas erradas, não. Nós vemos julgamento para eleger um bom jogador, uma Miss do mundo, não é isso? Uma personagem que fez grandes coisas pela humanidade, não é isso? O Prêmio Nobel da Paz. É feita uma análise sobre algumas pessoas, alguns candidatos. E daí existe o julgamento para dizer quem é o melhor, de diversas categorias. Isso é um julgamento. E temos o julgamento também condenatório, aquele cuja proposta é de condenar alguém por alguma falha, algum erro cometido. Esse julgamento poderá absolver, não é verdade? Ou poderá condenar. Então isso é a coisa dos homens, ok? Estamos falando das coisas aqui da matéria, nossa. Então o homem julga o homem pelas suas atitudes, seja para dar algum troféu ou seja para punir, ok? Qualquer julgamento leva a absolvição ou condenação, não é isso? Ou mérito, ou melhor dizendo, o mérito ou demérito, não é isso? Essa é a proposta do julgamento. Bem, nós aqui brincamos de termos esse direito, seja como for, as leis existem e devem existir na humanidade para que exista uma certa ordem na sociedade, ok? Porque se não existissem as leis, não existiria o julgamento. E sem lei e sem julgamento, seria uma baderna total, a evolução seria provavelmente muito mais lenta. Então é através das leis e subsequentemente do julgamento sobre a pessoa infringir determinada lei, que leva a uma certa harmonia na sociedade, uma certa convivência melhor. Embora nossas leis humanas ainda sejam muito deficientes. Vocês observam que certas leis existem no país e não existem no outro país. Alguns países têm a lei da sentença de morte, né? Que sentencia o cidadão à morte, à prisão perpétua e por aí vai. E tantos outros não. Isso é coisa dos homens. Mas eu quero trazer para vocês aqui a visão sobre o julgamento de Deus. E por que Deus não julga? Porque Deus, para julgar alguém, ele tem que condenar ou absolver. Não é verdade? Seja como for. A pessoa não foi condenada à morte por Deus, tudo bem. Mas foi condenada a anos de prisão. É uma condenação. Seja no inferno, seja onde for, seja no purgatório, seja no umbral, seja onde quer que seja. Ok? Seja onde as religiões pensam que é e da forma que é. Ok? Então, o nosso assunto aqui é exatamente esse. Vai ser longo, se prepare. Se você tem tempo e não tem tempo, grave isso, esse vídeo aqui, essa postagem, para vocês ouvir depois, quando tiver mais calma e paciência. Para ouvir uma vez, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias, para poder entender muito bem o que eu estou falando, o que eu estou dizendo, a minha ideia, meu pensamento sobre tudo isso. Ok? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, as pessoas interpretam mal porque não prestaram atenção exatamente em tudo que foi dito por mim. Ok? Então vamos lá. Deus criou a todos nós,
Jesus Cristo, eu, você, o João, a Maria, o vizinho, o padeiro, o açougueiro, o político, o bandido, o assassino, as pessoas que estão no mundo. Todos foram criados por um ser inteligente que criou, deu vida a tudo. O nome desse ser, essa energia superior a tudo, que conhecemos e desconhecemos, denominamos como Criador de tudo, Deus, ok? Pai do universo, como pode ser também designado como mãe do universo, que isso pouco importa o sexo de Deus, que Deus não tem sexo. Começa logo por aí. Deus tanto é pai quanto é mãe, ok? Nós, homens, precisamos de sexo nesse planeta, entendam-me bem, porque precisamos nos reparar dos nossos erros para com nossos irmãos. E não existe uma forma mais prática e mais rápida do que juntar dois seres, no mínimo, para reproduzirem. E o ser humano só reproduz não apenas para ter filhos e procriar, mas principalmente pelo prazer do sexo, do gozo, ok? Esse é o motivo principal da população do planeta Terra, ok? É da satisfação, do prazer. Porque se também não houvesse prazer, se nós seres humanos tivéssemos apenas a intenção de procriar, esse planeta já teria, os seres humanos já teriam sido extintos pela própria evolução nossa espiritual, que ainda é muito pequena. Nós não temos abnegação suficiente para doarmos de nós mesmos ao nosso semelhante. Por isso, há necessidade do nosso planeta de existir dois sexos para, no mínimo, duas pessoas começarem a se perdoar, a se entenderem, ok? Mas eu não tenho dúvida alguma que existam planetas onde não existam dois sexos, ok? Nós temos exemplos de animais no nosso planeta Terra e plantas, até mesmo plantas, que têm os dois sexos contidas nela, ou seja, não precisa de um parceiro, ela se auto-reproduz. Os seres, alguns deles, se auto-reproduzem automaticamente. Temos alguns outros animais que, se eu não me engano não, o salmão ele é assim. Quando ele vai para a nascente, por assim dizer, para desovar, para procriarem, né, soltar suas ovos, etc. O macho, quando ele vê que tem muitos machos, e vai ser a competição difícil para arrumar uma fêmea, ele se transforma numa fêmea, ok? Então, para vocês verem como é que a natureza é. A própria natureza nos dá exemplo da eficiência da natureza, sem depender de nós homens. Mas, enfim, nós modificamos e transformamos e achamos que somos o rei da cocada preta, branca, amarela, sei lá que cocada é essa. Mas, enfim. Então, gente, aqui no planeta Terra precisamos dos dois sexos. Visto que existem animais que não precisam de dois sexos para se reproduzirem, ou seja, os dois sexos estão contidos nele, são os hermafroditas. É óbvio que, com toda certeza, existirão planetas onde espíritos mais evoluídos que nós, por serem hermafroditas, se autorreproduzem ao seu gosto, à sua vontade, porque a evolução deles permite que ele conceda a vida a um outro ser para que esse outro ser venha à vida, ou vá à vida, para continuar com a sua evolução, ok? Aqui não, aqui na Terra é mais por egoísmo, por fanatismo, por diversas outras coisas. Nós não somos ainda tão evoluídos a esse ponto. Bem, dito isso, Deus nos criou, no princípio, a todos, simples e ignorantes, espíritos primitivos, que éramos. Hoje não somos mais aqui na Terra. Mas existem planetas, sim, que espíritos estão tendo as suas primeiras experiências em corpos humanos, ok? Esses corpos humanos que lhe dão mais liberdade, mais conhecimento e mais entendimento do seu eu, saber que ele existe, e principalmente, né, ter conhecimento do seu eu e poder fazer escolhas de fazer assim ou assado, ok? Foi assim no planeta Terra há milhares de anos atrás, e é assim milhares de outros planetas pelo universo afora, ok? Como no nosso planeta também existem milhares de outros planetas de prova e expiação pelo universo espalhado. Aí as pessoas falam, mas Deus não julga, não condena, como é que pode? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender, não tem nada difícil, basta querer entender e abrir a mente. Primeiro, você dá exemplo da gente, né? Nós temos, você casou, tem um filhozinho lá, vou botar um filho só, que tenha 10, mas serve para os 10, a mesma regra, para um serve para 10. Aí você, teu filho,
você começa a educá-lo, ensinar ele o que é certo e o que é errado. Concorda comigo? Aí você vai ensinando o que é certo e o que é errado. Ele vai absorvendo ou não os seus ensinamentos, ok? E não se esqueça que nós também não somos exemplos para ninguém, para falar para os nossos filhos que somos todos certos. Começa por aí. Mas vamos lá. Teu filho, depois de uma determinada idade e adulto, faz a escolha dele. Vamos supor que ele tenha feito uma escolha inadequada, tenha ido para a criminalidade. Você deu conselho, não deu? Falou que ele não deveria fazer isso. Falou. E ele ainda assim foi e fez a besteira, cometeu qualquer tipo de crime. Tá ok? A polícia veio e prendeu ele. Aí perguntei eu, quem castigou a ele? Foi você? Foi a polícia? Quem foi? Aí o juiz vem e julga o teu filho, condena ele a 10, 5, 3, sei lá, um determinado tempo de prisão pelo crime que ele cometeu. E o juiz é o culpado? Também não. Não é verdade? Foi a atitude dele que levou a essa consequência. Da mesma forma que teu filho, vamos dar outro exemplo, se tornou adulto e tomou uma decisão de ser uma pessoa boa, de fazer o bem, coisa e tal. E toma essa direção por ele próprio. Fez escolha, você ensinou, ele conseguiu te entender e seguir o caminho do bem. Ele vai fazer as coisas corretas, ele vai receber benefícios, se ele for um bom profissional, um bom colega, um bom amigo, sim. Quem receberá todo o benefício? Ele, pelo que ele está fazendo. Não pelo que você fez por ele, ou porque você ensinou, mas sim porque ele escolheu seguir o bom caminho. Então o mérito é dele, não teu. O teu mérito foi encaminhá-lo. O mérito dele é fazer a escolha. Ele teve o direito de fazer a escolha, que caminho seguir. Da mesma forma, aquele outro filho que fez a escolha errada. O demérito é dele. A escolha do caminho errado foi dele. Então ele não foi castigado pela justiça, ele não foi castigado pelos policiais, ele não foi castigado pelo juiz, mas sim por ele próprio, pela escolha que ele fez. Ok? Então, e Deus? Como é que Deus vê isso tudo? Deus está vendo que um filho dele tomou o caminho errado, fez aquilo tudo errado. Ora, Deus não criou esse filho simples e ignorante? O filho dele, esse que se tornou um bandido criminoso, não foi criado igual a todos os outros? Foi. Mas esse filho tomou o caminho errado. Mas por que tomou o caminho errado? Porque com certeza ele não sabia fazer boas escolhas. Porque se ele soubesse a consequência dos seus erros, ele não teria feito tal coisa. Começa por aí. Então quem criou o filho ignorante? Foi Deus. Foi Deus. Ou estou errado? Não é isso? Então quem é responsável por ele? Deus, mais ninguém. Aí Deus vai pegar esse filho e vai falar, olha cara, eu te criei para tu ser bonzinho, você não foi. Eu vou te castigar. Vamos ver esse quadro? O cara criminoso cometeu uma porção de besteira, praticou absurdos aqui na Terra. Aí desencarnou. Vamos supor que ele tivesse essa condição, que isso não existe, não há a menor possibilidade, ok? Mas vamos supor que fosse possível desse ser desencarnar, morreu, chegou lá na presença de Deus. Eu vou me colocar no local desse criminoso, eu na frente de Deus. E Deus fala para mim, você fez muita besteira, cometeu muitos crimes, então eu vou te condenar pelo que tu fez de errado. Eu falo para Deus assim, o senhor pode fazer isso, eu tenho um poder, né? Mas eu não concordo e o senhor não está certo. E ele vai me questionar, como eu não estou certo? Como é que você vai vir contra a minha palavra? Aí eu falei, quem é meu pai? Ele vai dizer, sou eu, claro. Quem me criou? Fui eu, claro. Quem me criou imperfeito? Fui eu, claro. Peraí, então vamos lá. O senhor me criou imperfeito com obrigação de ser perfeito? Sem ter chance alguma de me redimir, é isso? Porque eu mando. Bem, isso é terrível, isso é bem vaidoso, hein? O senhor manda? Então o senhor me julga porque o senhor me criou imperfeito. E por eu não ter sido
ter conseguido fazer boas escolhas, o senhor está me condenando. O senhor está me julgando. Por que o senhor não criou só filhos perfeitos, Deus? Em vez de criar filhos imperfeitos. Teria menos trabalho para o senhor e para a gente, não seria assim? Eu queria saber, para perguntar a vocês aqui, que estão me ouvindo, qual seria a resposta de Deus? Eu fiz assim porque eu quero. Bacana, mais uma vez, orgulhoso e vaidoso. Ué, não disseram que o senhor não tem nenhuma imperfeição humana? Aliás, Jesus me falou que o senhor é um pai de extremo amor e caridade e piedade. Eu não estou vendo isso aqui. Eu estou vendo um Deus que me condena, que não tem piedade nem caridade, que julga sua própria criação imperfeita. Eu gostaria de saber para vocês que resposta Deus me daria. Não basta ele me dizer é porque eu sou assim, porque eu quero assim. Então esse não é o Deus que eu conheço. Falaria para esse ser, você não é o Deus que eu conheço, porque Jesus me apresentou outro Deus. Você é um Deus falso, porque o Deus que eu conheço é de amor, é de compaixão, de caridade, de oportunidade. Foi esse Deus que Jesus me ensinou lá na terra. O senhor não mandou Jesus para a terra, não? Ou ele foi contra a sua vontade? Me conta essa história, Deus. Porque ele falou que o senhor não é assim. Então, gente, é o que eu penso sobre o julgamento de Deus. Ele não julga ninguém. Aí vocês vão falar, mas peraí. E a pessoa que é o espírita fala sobre a reencarnação, né? Daqueles que reencarnam e sofrem pelo mal que causaram a alguém. Isso é punição e justiça de Deus. Hoje espíritas não entenderam nada. Eu sou espírita. Eu falo hoje espírita como se eu estivesse do lado de fora. Não, eu estou dentro. Nós espíritas não entendemos nada do ensinamento de Jesus, quando assim pensamos e falamos. Porque Jesus veio e falou, ó, Deus está dentro de vocês. Vocês farão tudo o que eu faço e muito mais. Bom é meu Pai que está no céu. Bom é meu Pai. Deus é Pai de todos, do viciado, do doido, do maluco e dos sãs, dos que são perfeitos. Aliás, perfeição na Terra não existe. Ok? A única perfeição que temos na Terra é a natureza. A natureza é perfeita. Nós, habitantes, não. Estamos em processo diferente. Mas seja como for, eu questionaria a Deus. Espera, o senhor mandou Jesus ou ele foi um rebelde que não gostou das suas ideias e foi lá nos apresentar um Deus? Bom, que o senhor não é. O senhor me julga, o senhor me condena. Quando o senhor mesmo me criou, eu sabia que eu ia fazer essas cagadas. Porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Sabe de tudo que eu estou fazendo. Sabe daquilo que eu vou fazer. O senhor sabia que eu ia fazer merda. Porque o senhor não me tirou da vida. O senhor não tem poder para isso. Não, o senhor deixou me lascar, deixou matar, deixou fazer isso, fazer aquilo. Deixou eu ir bem longe para chegar aqui e ter o prazer de falar que eu sou condenado por senhor. O senhor me criou, o senhor é meu pai. O senhor quer me condenar, que me condene? Faça a tua vontade, mas para mim você não é Deus. Você é alguma coisa, menos Deus. Não Deus que Jesus me apresentou. Aliás, Jesus até hoje, penso eu, está sofrendo muito porque ele veio para destituir as religiões. Foram as religiões que criaram esse Deus perverso, que nas religiões ele é muito bonzinho, mas também condena. Ele manda seu filho ignorante para o inferno eternamente. A Igreja Católica fala isso. As igrejas crentes, a maioria das igrejas falam. Inventaram o pecado como sendo uma coisa condenatória por Deus. Não, esse pecado aí, ó Deus não perdoa. Que Deus é esse que não perdoa? Esse Deus não é Deus supremo. É um qualquer cara que se diz que é Deus. É um espírito manipulador. Aí vem as pessoas falam que nosso tempo na Terra já está acabando, que vamos passar para um planeta, a nova Terra. E os espíritos extraterrestres, e por aí vai, vem com várias informações, e se fazem passar por Deus, e será, tem a sabedoria, a ciência, tem não sei o quê, tem a nave extraterrestre, vem aqui, sai, volta, faz o cacete a quatro. Que maravilha essa bagunça toda que está feita. E eles acham que podem o que não podem. Acham que devem fazer o que não devem. Acham que tem o direito disso ou daquilo que não tem.
E nós, nesse meio todo, acreditando em todo mundo. Toda besteira nova que inventam, nós acreditamos. Vê uma novidade daqui de lá que falou que é assim, que é assado, acreditamos. Vê uma coisa assim, assado, acreditamos. Porque são manipuladores. Jesus veio para nos libertar e nós estamos cada vez mais nos aprisionando. Mas quem está fazendo isso comigo, com você, com todos nós? Nós mesmos estamos fazendo isso porque nós viemos de vidas passadas. Na vida passada, o que fizemos com os outros? O mesmo que fazem conosco agora. Manipulamos, abusamos, extorquimos, roubamos, matamos, estrupamos. Fizemos tudo o que é abominável na moral do Cristo. Digo na moral do Cristo, porque na moral do homem tem coisas que hoje em dia parece que é normal. É normal o cara entrar para o cargo político e ser corrupto. É normal vereadores se reunirem, darem a mão e agradecer a Deus pelo dinheiro da corrupção que eles receberam. É normal, o cara chega a juntar vereadores, eu assisti isso na televisão, fiquei chocado. Se reuniram, vamos fazer uma oração aqui, agradecer a Deus por esse dinheiro aí que nos foi dado pela transação que nós fizemos aí dessa corrupção. Que Deus nos proteja. Olha que nível chegamos. Olha que nível chegamos. Temos um presidente que não precisa falar mais muita coisa. Eu não sou fã do outro presidente não, gente. Não sou. Mas, entre o muito ruim e o menos ruim, nós estamos com o muito ruim. O outro não foi grande coisa para a população humana também não. Seus filhos envolvidos com aquela rachadinha lá na Assembleia do Rio, aquilo ali é fato. É fato. Então os princípios morais da sua família também não são maravilhosos para que a gente jogue, acredite totalmente na sua lealdade, fidelidade ao povo. Esqueçam isso, que não temos aqui na Terra em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas por que tudo isso? Faz parte. De onde viemos? Você sabe, por acaso, na tua última existência, se você era do planeta Terra? Eu tenho falado isso em vários vídeos, vou repetir aqui, tudo faz parte dessa loucura que eu falo do julgamento de Deus. Primeiro, se quando Jesus Cristo esteve aqui há 2025 anos atrás, a população era de 250 milhões a 300 milhões de pessoas no planeta Terra. Se hoje nós estamos com 8 bilhões, de onde viemos nós? 8 bilhões para 350 mil, são só 7 bilhões 650 milhões. Isso para 350, só que não são 350, são 250. Ou melhor dizendo, são 7 bilhões 750 mil espíritos que não estavam aqui na época que Jesus veio. Ora, se não estavam, ou melhor dizendo, não estávamos, que é a maioria, se não estávamos aqui, de onde viemos? De onde viemos? Você sabe de onde você veio? Se veio no planeta inferior ao planeta Terra, veio por mérito, porque você alcançou um degrauzinho e veio para cá? Você sabe se você foi expulso do planeta Capela, porque você não acompanhou a evolução daquele mundo, e seu campo vibratório não era mais compatível com aquele planeta, tu teve que vir habitar num planeta onde teu campo vibratório era mais similar. Você não veio para um planeta mais atrasado que o Capela? Não. Você veio para um planeta bem similar ao Capela no seu campo vibratório, porém um pouco mais baixo. O planeta Capela estava saindo numa fase de prova e expiação para regeneração. Não é maravilhoso o planeta Capela hoje não se iluda com isso, mas vem uma porção de médios dizer que os espíritos de Capela vêm aqui, fazem suas comunicações, que lá é maravilhoso. Não é maravilhoso não, gente. Ainda existe a metade de maldade naquele planeta, como aqui, quando se for regeneração, também existirá a metade de pessoas perversas. Desculpe. Só que atualmente são 70% de pessoas perversas no nosso planeta. Por isso vemos por toda parte a corrupção, é roubo, 70% de coisas erradas. Quando alguém faz uma coisa certa, não tem valor nenhum, porque a maioria dá valor às coisas erradas. É por isso que a televisão tem um ibope tremendo com coisas inúteis, porque a maioria é inútil e quer continuar sendo inútil. Não quer ser produtivo, não quer ser útil. Se ele não quer ser útil, ele vai forçar toda a barra para continuar sendo inútil.
Quem se sente bem assim? É seu bem-estar. É a pessoa fala, aquela linha de conforto, não é isso? Ah, tá bom assim, eu roubo, me roubam, tá tudo bem. O teu parceiro me rouba, eu roubo também. Não é verdade? Faz coisa errada comigo, eu também faço com os outros. Tá tudo bem, tá bom assim. Não quero muito. Tem gente que é assim. O cara está conformado com a idiotice. Mas só 70%. Mas de onde viemos? Conforme eu falei, 70%. Será que não era assim que agíamos naquele outro planeta? Nos entregamos de corpo e alma ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho? E vemos um planeta que está tendo uma visão pequena sobre o mal que causa o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Nós, no outro planeta, a visão era pequena, imperfeita, bem mais imperfeita do que a que temos hoje. Por isso saímos daquele mundo, para vislumbrar exatamente a consequência do egoísmo, da vaidade e do orgulho. É o que temos no planeta Terra. É o que temos. Isso choca para a gente. Nos incomoda. 30% apenas, meus irmãos. Os outros 70% não estão incomodados. Nem um pouco. O mundo está do jeito que está, tem gente passando fome e miséria. Que beleza. Um jogador de futebol ganha 30 milhões por mês, enquanto o salário mínimo no Brasil está 1.500. Agora vai para 1.518. O cara ganha 30 milhões por mês. Isso eu estou falando de alguns jogadores pequenininhos. Eu, miserável, que ganho um salário mínimo, se esse jogador vir para o Brasil jogar um futebol, o cara vai lá assistir. Pega 100, 200 reais do seu salário, que é uma bosta, e paga o ingresso para assistir o jogador. Eu assisti isso. Então esse miserável pobre pode reclamar da miséria que vive? Ele tem que agradecer, porque é o que ele quer. Quando tem uma reportagem sobre algum artista famoso, o pobre miserável vai lá assistir, vai dar ibope. Ou seja, para falar mal ou para falar bem, mas ele quer saber da notícia, da vida dos outros. É o quê? A vaidade, a prepotência, o egoísmo e o orgulho. Ele não cuida da vida dele, ele quer cuidar da vida dos outros. A inveja. Quer saber da vida dos famosos, o que aconteceu, o que deixou de acontecer com esse ou aquele famoso. Passa programa de reality show na TV. Rapaz, que ibope dá, né? Uma porção de gente assistindo uma porção de gente numa casa fechada. Não é verdade? Pessoas inúteis dando ibope para outros inúteis. Inúteis. Assistindo uma inutilidade. Tu viu o que fulano falou? Tu viu o que fulano falou? Rapaz, se o planeta tivesse mais evoluído, e quando estiver, esses programas não vão existir, porque não vai ter ninguém para assistir. Quantas pessoas se sentam em frente à televisão para ouvir as notícias desagradáveis, matou, roubou, estrupou, fez isso, fez aquilo? Assiste esses jornais sangrentos. Na internet também. Você abre aqui um canal, fala sobre catástrofe, cara, você vai ter seguidores 1 milhão de seguidores. Num piscar de olhos. Fala de uma coisa, acontecimento trágico, rapaz, vai ter muito clique. Mas você fala de uma coisa de evolução moral, ninguém quer saber. Meu canal, coitado. Quantas pessoas ouvem o que eu coloco aqui até o final? 2, 3, talvez. Acho que nenhuma. Assiste 5 minutos e desiste, vai embora. Mas se for falar, se eu estiver falando aqui da vida de um artista, de um acontecimento trágico, vai ouvir até, quer saber até mais. É capaz de me ligar e perguntar se você deu mais informação. É o mundo que vivemos, mas aqui estamos. Conforme eu falei. Chegamos de onde? De qual planeta viemos? Mundo primitivo, inferior à Terra? Ou fomos exilados de algum outro planeta, de Capela ou de outro? Porque os exilados de Capela, segundo a obra de Espírita, foram exilados há 6.000 anos atrás. Olha bem, que conta é essa, né? 6.000 anos atrás. Jesus veio 2.000 e pouco. Então o mundo de Capela era um prova de expiação bem no início. Bem no início, minha gente. Porque aqueles espíritos que vieram para cá 6.000 anos atrás, a vibração deles também era bem pequena. Conforme era a vibração do nosso planeta. E o planeta, há 6.000 anos atrás, estava passando para a regeneração. Hoje é um planeta de regeneração.
Vocês entenderam? Então esses espíritos não conseguiram acompanhar. Eles não foram expulsos. Eles simplesmente não estavam mais compatíveis. Não tinha como reencarnar naquele planeta. Deus, como sempre, arrumou um local, por assim dizer, através dos recursos da própria natureza, da sua criação. Não só o Brasil, não só o planeta Terra, mas diversos outros planetas foram divididos para esses planetas primitivos, prova e expiação, ali no início, né, da prova e expiação, para reiniciar o trabalho. Muitos desses, com certeza já saíram do planeta e já avançaram. Nós olhamos para a história do planeta Terra, nós temos pessoas ilustres que fizeram grandes coisas pela humanidade, né? Seja na tecnologia, seja na ciência, seja na prática do amor, né? Seja onde for. Deram suas contribuições, favoreceram a evolução e tiveram um certo despertar para as coisas boas. E com certeza eles já não estão mais aqui. Provavelmente já voltaram para a Capela ou para outro planeta superior à Terra. Ok? Então por que Deus vai julgar e condenar? Me explique. Se todo recurso que existe na natureza, Deus iria perder seu tempo em julgar cada filho dele? Coisa absurda, coisa dos homens. E quando eu falo que Jesus Cristo nos apresentou um Deus que as religiões, infelizmente, não nos apresentaram, as religiões nos apresentaram um Deus que se vinga, que castiga, que condena. E quando a pessoa no Espiritismo fala muito, né? Aqui se fez, aqui se paga. O que plantou, vai colher. Mas Jesus falou que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Das duas umas, o Espiritismo está mentindo ou Jesus está mentindo. São duas afirmações contrárias. Ou seja, ou você acredita que Jesus falou que uma caridade apaga uma multidão de pecados, ou você acredita que aquilo que se plantou vai colher. Quem matar pela espada perecerá. Aqui se fez, aqui se paga. Isso é vingança. Condenação e vingança, claro. Mas não é a proposta de Jesus, não foi a proposta de Jesus. Uma caridade apaga uma multidão de pecados. É contraditória essas duas informações? Claro que são. Claro que são. Mas o Espiritismo, nós da Espírita, estamos carregados. Eu vi palestrante falar, fulano fez isso comigo, mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Rapaz, espírita, nós, falando isso, palestrante, falando para outros colegas do meio espírita, num problema que ele sofreu de uma pessoa que fez uma coisa errada com ele. Então, gente, não existe melhor religião do mundo. Não existe, não existe. Foi perguntado uma vez, Kardec perguntou, alguém perguntou, se o Espiritismo que era dado como uma religião melhor do mundo, esclarecedora, que trazia conhecimento da vida após a morte, que seria a religião do futuro. E o Espírito respondeu a quem perguntou, não, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Isso aí foi bacana, porque calou o médico que fez a pergunta, que era extremamente vaidoso, porque tem vaidade em tudo quanto é lugar. O Espiritismo não está isento, não. O cara é vaidoso. Ele acha que é melhor dos outros porque ele sabe mais coisa que os outros. Ele é o caridoso. Esse cara sou eu. Sou eu que faço bem, sou eu que faço isso, sou eu sei mais. Porque eu estudei, porque eu não sei o quê, e por aí vai. Calou esse médico vaidoso quando ele fala, não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque o Espiritismo, a doutrina que nos foi trazida pelos Espíritos, podemos até quase que afirmar que foi de Jesus, ela cabe dentro de todas as religiões. Porque as religiões, todas elas, têm todas elas um fundo de verdade. Porém, muita alegoria, muita fantasia, interpretações fantasiosas. E o Espiritismo esclarece a cada fantasia dessa. O princípio de Adão e Eva, que tem na Igreja Católica, como se fosse o princípio do mundo, tem um fundo de verdade, essa lenda, essa historinha.
Qual é o fundo de verdade? Os espíritos foram retirados do planeta Capela, a raça adâmica, que é nomeada como raça adâmica, né? Para ficar mais claro explicar, o espiritismo nos deu esse nome. Que foi exatamente há 6.000 anos atrás que esses espíritos vieram para a Terra. E segundo a Igreja Católica, o mundo começou há 6.000 anos atrás. Então as datas até coincidem, incrivelmente. Porém a humanidade, os cientistas que estudam, né, a geologia da Terra, os paleontólogos e por aí vai, sabe que a humanidade do planeta Terra conta de, no mínimo, se eu não me engano, há 2.800.000 anos atrás. Isso é para vocês terem uma ideia, né? Acho que os primeiros fósseis, segundo, eu assisti até no canal TVE, alguma coisa assim, uma paleontóloga brasileira falando sobre isso, que existem vestígios que datam de 2.500.000 anos a 2.800.000 anos atrás, a presença do homem na Terra. Então, gente, isso é para vocês terem uma ideia. Qual a pressa de Deus? O planeta que tem, não sei, 4 bilhões, segundo o cálculo científico, porque daí são tudo quiméricos, não são nada cálculos exatos, são apenas no teorema de chutávoras. Quando eles não têm como provar, eles dão um chute, e por aí vai. 4 bilhões de anos. Que pressa Deus tem para que esse planeta nosso se torne logo um mundo de regeneração, mundos felizes e mundo de espíritos puros? Qual é a pressa de Deus para tudo isso acontecer? Acho que nenhuma, né? Nós vivemos de média aqui no mundo, no planeta Terra, 60, 70 anos de idade, não é isso? No planeta é a média de idade do ser humano. Interessante, mas o planeta tem, mais de 4 bilhões, cálculos quiméricos da ciência, tá? 4 bilhões de existência. E os seres humanos, primeiros habitantes da Terra, como seres humanos, datam seus vestígios de 2 bilhões e 800 milhões de anos. Você sabe que vocês têm uma ideia de que são 2 bilhões e 800 milhões de anos? Dá para a gente ver para o futuro? Passar 2 bilhões, e para Deus não foi nada. Não foi 1/1000 de segundo. Ok? Então, minha gente, Deus não tem pressa de nada. A transformação depende de você. Se esse planeta Terra continuar, que é uma incógnita, não tem resposta exata, não acreditem nem em espírito que vem aqui falar. Eles falam o que eles conhecem, o que eles pensam que é verdade, como eu estou dando a minha opinião aqui. Eu tenho a minha opinião, não sei se eu estou certo ou estou errado, mas eu não posso afirmar coisas que eu não tenho como comprovar. Eu acho que é por aí. O erro está nas pessoas darem coisas afirmativas como verdadeiras, sem ter condição de comprovar. Ok? Mas eu não sei quantos anos, conforme eu ia falando, séculos, esse planeta irá passar para alcançar o patamar de planeta regenerativo, onde 50%, pelo menos, vão ser pessoas justas e honestas, e 50% ainda desequilibrados. Eu não sei quantos anos levarão. Da mesma forma, eu tenho certeza, posso afirmar para vocês, que muitos de nós, não vou botar nós não, eu não vou me incluir nesse meio não, mas muitos daqueles que estão aqui no planeta Terra atualmente, ou que desencarnaram recentemente, alcançaram uma evolução que não vão mais reencarnar no planeta Terra. Conseguiram evoluir e ir para um mundo melhor do que o planeta Terra. Um mundo que seja de regeneração. Porque esses já entenderam o mal que se faz, né? O egoísmo, a vaidade e o orgulho. E viveram, experienciaram e provaram que não tem mais isso dentro deles. E com isso, saíram da Terra por um planeta melhor. Eu não sei se eu sairei. Eu não posso afirmar para vocês se eu conseguir esse patamar. Mas muitos de nós, não, bem poucos, volto a falar, 30% aproximadamente, estamos tendo essa visão que o planeta não serve mais para a gente. Não dá, embora você tenha teu erro, tenha o meu erro, tenhamos o nosso erro, não tem como a gente viver num mundo onde a gente vê tanta coisa desigual.
Conforme eu falei, o cara ganha 30 milhões por mês, o outro ganha 1.500 por mês. Uma desigualdade estúpida. Pessoas que não têm onde enfiar dinheiro, pessoas passando fome, miséria, não tem um grão de arroz para comer. E tá normal. As pessoas estão vivendo como o mundo fosse maravilhoso. Principalmente se a fome não está na tua barriga, né? O mundo tá bom. Principalmente se você não está vivendo no meio da guerra, que não existe justificativa para a guerra, a não ser o egoísmo, a vaidade e o orgulho de querer dominar, poder. Mas existem pessoas que estão lá naquele meio, né, sofrendo essas consequências. Tem como a gente assistir isso tudo e ficar feliz? Tem como a gente ver uma criança passar fome? Aí vem o espiritismo e fala, ele está pagando pelo que ele fez. Não está pagando, esse pagando é a interpretação errada nossa, dos espíritas. Está passando por aquilo que ele fez, com toda certeza. Mas não é porque ele está passando que nós temos que ser impiedosos. Isso é falta de caridade. É falta de amor, na verdade. É um espírito que não ama, que não tem amor nenhum. Ele tem muita razão, com certeza, tem emoção nenhuma. O espírito sem emoção está muito longe da sua evolução. Quando fala, não sei se foi Paulo que falou, nem que eu tenha isso aqui, lá, se eu não tiver amor, nada terei. Mesmo que eu faça mover montanhas para cá e para lá, faça 1000 curas, se eu não tiver amor, nada eu sou. Mesmo que eu faça isso, que adore a Deus, que adore Jesus, se eu não tiver amor, nada sou. Então, se não tiver amor, nós não somos nada. No que se dê respeito à evolução do espírito. Se você faz por obrigação, não tem amor. Você faz para ter um paraíso, quando morrer for para o céu, você não faz por amor. Tudo que você faz, se não tiver amor, de nada serve. Então tem algumas coisas que nós temos algumas informações maravilhosas. Mas acredite, Deus não julga ninguém. Nunca julgou, nem nunca vai julgar. Lembra lá do início que eu estava falando do julgamento de Deus, quando Deus foi julgar o bandido, o assassino? Pois é. Vou contar uma história para vocês aqui, que já foi até um livro que nós estudamos num centro que eu frequentava, e sobre um determinado local, o inferno, para quem não é espírita, eu vou falar, um ambiente infernal, que nós espíritos denominamos como umbral. Poderíamos dizer que é mais um inferno, né? Um inferno, a visão real do inferno. E lá existia um comandante, ok? Esse comandante que comandava aquele ambiente todo, o ministro daquele umbral, daquele local, comandava e aqueles outros espíritos obedeciam a ele. Como ele criou esse ambiente? Bem, ele quando estava antes de morrer, encarnado aqui na Terra, era um homem, e não suportava as injustiças. Não suportava. Eu não sei se ele foi um juiz aqui na Terra, acho que ele foi um juiz. Não posso afirmar para vocês. Bem, enfim, ele era um cara que gostava de tudo para ele tinha que ter justiça. Tem que ser justo, tem que ser justo, tem que ser justo. E a vida dele foi pautada nisso. Desencarnou. Chegou do outro lado. Ele chegando do outro lado, vendo que tinha morrido, quando ele teve o conhecimento disso, e falou, eu vou fazer o seguinte, todo mundo que pratica injustiça eu vou perseguir e vou ferrar com essa pessoa. Eu vou conseguir pessoas para me... espíritos, né? Espíritos para me ajudarem nesse processo. E só vou admitir que venham trabalhar comigo aqueles que também têm sede de justiça. É interessante que tem no Evangelho, né, se eu não me engano, na Bíblia, que fala, vinde a mim aqueles que têm sede de justiça, porque serão justificados. É interessante isso. Como se fosse Deus falando isso, hein, gente? Olha que absurdo. Então, em base disso, ele começou a agrupar espíritos que tinham desencarnado, vítimas de assassinato, de certos crimes, e começou a se aproximar e falar, você quer ser vingado de fulano? Cara, eu quero. Ele falou, então tá, você vai fazer tudo que eu te mando, e nós vamos nos vingarmos dessa pessoa que está lá encarnada ainda. E assim ele foi montando, poderíamos dizer assim, o seu exército, né, de espíritos que queriam justiça e se vingando daqueles que estavam encarnados. Ou seja, através da obsessão, através da manipulação de energia, uma série de coisas que ele foi
cada vez mais se aprimorando nesse processo de vingança e fazendo com que milhares de outros espíritos também vivessem nesse caminho. Chegou a tal ponto que o poder que ele já tinha adquirido, né, de conhecimento e tudo mais, ele conseguia fazer com que certos espíritos, por exemplo, vou dar um exemplo, um espírito queria se vingar de alguém que fez alguma maldade com ele. Aí chega para esse espírito e fala, eu quero me vingar. Aí ele fazia um contratozinho, ó, você vai se vingar, mas depois tu vai trabalhar para mim. Tudo que eu mandar tu fazer, tu vai fazer. Aí esse espírito que queria vingança fala, não, tudo bem, eu quero me vingar, depois tudo que você me pediu eu faço. Então ele conseguia promover a vingança daquele espírito ali que queria se vingar, depois de tudo executado, e falar, agora você vai fazer tudo que eu te mandar. Não, tudo bem. Então ele conhecendo o poder desse espírito, outro, né, que queria se vingar, poderes magnéticos, mediúnicos e por aí vai, né, sabia da energia que esse cara teve, vou usar esse cara para fazer mal ao outro cara de tal forma. E assim, esse espírito ficava na mão desse ministro. Era um soldado. Virou quase que um escravo. Quando esse ministro precisava dele para prejudicar alguém, criar um transtorno, mandava ele, ó, tu vai em tal lugar e faça isso e isso. E o cara ia. O espírito ia e fazia. Ficou como se fosse um escravo. Ok? Só que depois de um determinado tempo, esse espírito que fica sendo escravizado, as energias dele vão se perdendo. E quando ele chega num ponto que ele está vendo que está muito fraco e não consegue mais, que se arrependeu das besteiradas que ele fez, né, das maldades que ele fez, aí ele quer sair, esse ministro fala, não, você não tem como sair daqui. Olha o que você fez. Você fez isso que eu te mandei, fez isso, fez isso, fez isso. Olha tanta maldade. Você mais parece um lobo. Então esse espírito, não havendo alternativa, começa fraco, enfraquecido, a aceitar que é um lobo, se auto-hipnotizar, ao ponto de se tornar apenas um óvulo. Não é um óvulo, é um ovoide, a palavra certa. Desculpe, não é óvulo. Se tornar um ovoide energético, carregado de energia negativa. Mas qual era o propósito desse ministro? Transformar ele num ovoide. Porque assim, esse ministro podia manipular essa energia negativa, que é um ovoide, com maior facilidade. Quando ele queria prejudicar algum encarnado, ele manipulava esse ovoide e colocava próximo ao perispírito daquele encarnador, promovendo mal-estar, seja físico, seja mental, seja qual a energia daquele espírito que se transformou num ovoide. E ficava manipulando dessa forma. Então ele tinha um ovoide? Não, ele tinha vários, um exército ao seu dispor sobre essas condições. Quem criou esse inferno? Deus. Deus permitiu ele fazer? Deus não se envolve com certas coisas. Mas por que não se envolve? Porque, com certeza, todos esses espíritos que passaram na mão desse ministro fizeram por merecer passar pelas coisas que eles fizeram. Então Deus não castigou ninguém, nem deu liberdade a ninguém. Mas, o que acontece? O tempo, Deus tem um tempo dele. Não tem o teu, não tem o meu, não tem o... É o dele. Quando ele viu que era necessário resgatar esses ovoides todos, porque a força do bem está acima de todas. Então, foi dado o comando maior, vindo de Deus, para que fosse retirado esses ovoides. E assim procederam André Luiz e mais dois amigos, um instrutor do André Luiz e um outro, que eu não lembro o nome. Foram nessa cidade umbralina, que fica no centro da Terra, esse umbral, esse inferno, para resgatar dois ovoides. Mas o final da história se resume no seguinte: eles resgataram dois ovoides, e esse ministro, cujo nome deve ser fictício, Gregório, quando soube do feito de André Luiz desses dois, interpelou os três na saída da cidade do umbral, impedindo os três de saírem da cidade. E André Luiz e seu colega ficaram apavorados, mas o instrutor dos dois, que era superior, tinha conhecimentos maiores, falou para André Luiz: não se amedronte, fique calmo.
André Luiz apavorado com medo, porque aquele espírito negativo tinha uma força que ele havia acumulado por muito tempo, enorme. O que sucedeu? Em dado momento, a mãe desse Gregório, que havia sido mãe dele numa vida anterior, se faz presente. E quando o Gregório vê a mãe dele, se ajoelha aos pés, chora, pede perdão pela besteirada que ele havia feito. Só que essa besteirada que ele fez foi durante séculos, minha gente. Não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Foram séculos. Foram séculos. Se eu não me engano, foram mais de 1000 anos praticando essa atitude dele de vingança e coisa e tal. Mas, enfim. E, a partir dali, o Gregório foi retirado. Aquela cidade infernal, aquele umbral foi desfeito, que foi se desfazendo aos poucos, claro. Aqueles espíritos que lá estavam foram buscando outros rumos, outras direções. Enfim. E, por final, o instrutor de André Luiz fala que a missão dele não era só resgatar aqueles 2 ovoides, como André Luiz pensava que era, mas o principal era resgatar o ministro daquele inferno, tirar ele daquele local para deixar de fazer o que ele estava fazendo, porque já tinha dado o tempo. Vocês entenderam? Então isso é Deus. Qual o tempo de Deus? Esse Gregório ficou 500 anos, 1000 anos, não lembro, não foi pouco tempo não. E nós estamos falando do quê? Do planeta Terra em 20 anos tentando se tornar um planeta de regeneração, assim, ó, num piscar de olhos. Estão falando que ali na esquina vai aparecer uma porção de disco voador, os extraterrestres. Ó, vem cá, a vida lá é assim, é uma maravilha, minha gente. Gente, o contato dos espíritos, ou melhor, extraterrestres, de outro mundo com o planeta Terra não é de hoje, sempre teve. Ah, hoje está sendo mais constante, né, o número maior. Não, não está sendo. Não está sendo, porque hoje nós temos como registrar celular e coisa e tal. Mas, há muitos séculos atrás, os habitantes da Terra registravam onde? Na pedra, né? Nos papéis, nos papiros. O Egito, né? Isso está lá cheio de desenho nas pedras relatando isso. Naquela época o contato era direto, minha gente. Porque o povo, o espírito encarnado do ser humano, era tão ignorante que achava que aqueles caras eram deuses. Então eles tinham uma facilidade tremenda de vir, conversar, interagir. Hoje não tem. Porque a população humana alcançou, nós já atravessamos essa fase de primitivo e hoje temos escolhas, fazemos escolhas com maior razão, com mais discernimento. Nem sempre com discernimento, mas nos deixamos levar pela razão e pela emoção, muitas vezes errado, negativamente. Hoje vemos um mundo, conforme eu falei, miseráveis. O cara ganha 30 milhões por mês e ainda acha que deve fazer uma propaganda, pagar mais 30, 40 mil de um produto, de um sabonete, do cacete A4. É o mundo que vivemos. Eu não sei se vocês, quem está ouvindo aqui, gostaria de voltar para esse planeta Terra, vendo essa desigualdade toda. Talvez, se fosse dizer para vocês que você vai vir numa nova vida rico, talvez é o teu egoísmo que faça querer voltar. Eu não sei. Não é verdade? Então dizer para você que eu não quero voltar é muito fácil. Agora se eu chegar do outro lado e falar, não, você vai voltar, mas vai voltar numa família rica, com bens, coisa e tal. Aí, minha gente, vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente fala, cara, então eu quero. Se é para voltar assim, eu quero. Mas se é para voltar duro, pobre, não quero não. Por quê? Porque nós somos fracos. Se somos fracos, precisamos nos fortalecer. Certo? E não acreditar em fantasia é fortalecimento. Nós temos 2 passos importantes para evoluirmos, moralmente falando. Primeiro é observarmos que estamos cometendo erro. Esse é um passo fundamental. Se você comete seus erros e não te julga, não te condena, acha que é normal, que todo mundo faz, você está um pouco mais longe. Mas se você comete determinado erro, sabe que é um erro e ainda assim faz, mas pelo menos você já sabe que é um erro. Esse é o primeiro passo. Saber que comete o erro, que aquilo ali não pode ser feito. O segundo passo, querer parar de fazer. Esse é o segundo passo, talvez o mais importante. Ok? Sem esses 2 passos, nós vamos continuar indo e voltando. Que nem bola de ping-pong, para lá e para cá, para lá e para cá, você resolveu muita coisa.
Reconhecer que erramos, tá? Querer parar de fazer é importante. Porque muitos de nós cometemos certos erros e o prazer que nos dá aquele erro, não estamos nem aí. Ah, vou continuar. Eu sei que estou errado, eu sei que eu vou morrer por causa disso, eu sei que eu vou... Mas eu vou continuar. A gente sabe que é um erro, mas não quer parar. Mas é um passo saber que tu conhece. E aquele outro, que você fala, pô, tu tá fazendo, tá errado, cara. Não estou não, tá bom. Ele não reconhece nunca, ele está mais longe. Então são dois passos muito importantes, minha gente, que precisamos dar na nossa vida. Primeiro é reconhecer que estamos errando. Esse é um passo importantíssimo. E o outro também que não deixa de ser menos importante, que é querer parar de fazer. Ok? Entender definitivamente que Deus não tem a menor, como poder dizer, o Deus não tem a menor, não. Deus não está aí para julgar ninguém porque Ele criou suas leis. As leis de Deus são todas convertidas para o bem. Já falei aqui antes, Chico Xavier falava e eu penso igual a ele. Se vocês falam assim, ah, mas o que você fala e pensa não se escreve, porque você não é nada, tá bom. Então eu vou falar que Chico Xavier falava a mesma coisa, que eu vou falar a mesma coisa que eu penso. E sempre pensei isso. Sempre não, né? Depois que eu comecei a estudar a religião. O mal não existe, gente. O mal é o maior bem que nós temos mal compreendido. Porque é o mal que nos faz avançar. É o mal que nos faz mover para frente na evolução. Uma coisa básica, vamos pegar uma coisa mais simples e básica para entender o que eu estou falando? Teu corpo, meu corpo, nosso corpo. Não é você, você é espírito. Eu falo do teu corpo físico. Quando você sente uma dor de cabeça, qual é o motivo? Você sabe? Se você for médico, provavelmente saberá. Se estiver na área de saúde, né? Mas você, supondo que você não seja médico, nem esteja na área de saúde, você sabe, todo mundo sabe que a dor de cabeça é proveniente de algum mau funcionamento interno do seu corpo. É um aviso, né? Dor no estômago, é um aviso. Dor muscular, outro aviso. Então a dor, qual é a proposta da dor? Te chamar a atenção para algo que você tem que consertar. Essa é a proposta. A proposta, o propósito da dor. Então, por isso, a dor é boa ou é má? É má. É uma coisa que ninguém, vamos poder dizer, é o mal. Sentir dor é o mal. Ninguém quer sentir dor, quer? Não, eu passei mal hoje. O que estava sentindo? Dor de cabeça, é o mal. Mas qual foi a proposta? Ah, eu estava sentindo mal, com dor de cabeça. Fui no hospital, ainda bem. Cheguei lá no hospital, estava com um princípio de infarto, de AVC, sei lá de quê, com problema disso. Graças a Deus que a dor de cabeça me deu um alerta. Então, o que é o mal? É um alerta para consertarmos aquilo que precisamos consertar. Esse é o mal. É um propósito dele. Não é de fazer ninguém sofrer, mas de abrir os nossos olhos. Ok? Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. E volto a repetir mais uma vez. Deus não julga. Portanto, se Ele não julga, Ele não absolve nem condena. Ok? Isso são coisas dos homens. E quando eu falo coisa dos homens, entendamos bem. Coisa dos espíritos. Porque nós saímos do corpo, somos o quê? Espíritos. Saímos do corpo, não somos mais homens. Homens designado como homem, espírito encarnado. Quando não tem corpo, é espírito. Então, se o extraterrestre vem aqui, ele é o quê? Se ele está desencarnado, ele é espírito. Se ele está encarnado, ele é um homem no planeta dele, lá, o que for. Ele tem a regra dele, a lei dele, e talvez as aplique em nós. Então não vem de Deus, vem desse cara do extraterrestre, seja ele quem for. Vem desse Gregório, que hoje não vem mais, quando ele se alegava desse mandamento, vinde a mim aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Ele se dizia para aqueles que desencarnavam, ó, vem aqui que eu vou te ajudar. Eu sou o teu Deus. Quantas vezes ele mentiu? Você quer vingança? Quer justiça? Quero, claro, sofrer, então venha. Você terá a tua vingança, a tua justiça. Quando se fala em nome de Deus? Quando se denominam Jesus? Quando se denominam profetas? E por aí vai. Então, meus irmãos, é isso.
ok? Então, se os extraterrestres vêm aqui, ou espíritos de outro mundo vêm aqui, eles são igual a gente, espíritos, com conhecimento maior, com mais tecnologia, mais sabedoria, mas não tem nada a ver com moral. A moral é outra coisa. Deu para vocês entenderem? Ou melhor dizer, pode existir planetas com espírito muito mais evoluídos que a gente em tecnologia, mas com uma moral muito menor. Ok? Com a intenção e a ambição de dominar ainda outros povos, outros mundos. Por que não? Se nós, quando chegamos através de máquinas, lá em Marte, se tivesse um primitivo lá, ignorante, o que os seres humanos não iriam fazer com ele, né? Imagina que lá em Marte tivesse ouro, minas de ouro, abundância no solo em qualquer parte, e nós chegássemos, soubéssemos disso, tivesse nativos lá, primitivos, e fosse um ar respirável, o que nós faríamos? Os tornariam nossos escravos. Aliás, não foi isso que nós fizemos com nossos índios? Eu não sei se em vida passada eu fiz isso, mas não foi isso que fizeram, né? A civilização muito mais evoluída que o índio. Não tem comparação? Tem como comparar a civilização com os índios? Os espanhóis, os portugueses, os ingleses? Os vikings, que eram alemães, né? Isso, por aí vai. Os povos mais antigos da Terra, quando chegaram naquelas terras que tinha índios primitivos, que não sabia o que era ciência, embora ciência arcaica, mas sabiam navegar, tinha armamento, espadas, civilização chegou ao encontro dos indígenas. O que eles fizeram? A Espanha no Peru, não foi isso? Aniquilou a tribo maia para ficar com ouro daquela tribo, que tinha ouro por toda a parte. Não é assim que nós fazemos, os seres humanos? Matamos os primitivos para se apoderar dos bens desse primitivo? Se nós chegássemos de Marte, tenho certeza absoluta que eu vou falar para vocês. As máquinas, os computadores, os robôs chegaram de Marte, nos trouxeram as imagens. Se lá tivesse ouro no solo e tivesse nativos, pode ter certeza que o homem já tinha chegado lá há muito tempo, há muito mais tempo. Só não foram para lá porque não encontraram interesse mais expressivo para assim fazerem. Ok? Esses somos nós. Então, a tecnologia, esse desenvolvimento não tem nada a ver com a moral. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.